Fala, seus hereges, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, depois de 1000 anos estou aqui de novo fazendo mais um react ateu para agradar vocês, né, seus hereges. Então, a religião afeta psicologicamente de forma negativa as pessoas e o vídeo que eu vou vos mostrar hoje, o vídeo que estarei reagindo, é um exemplo disso, né? Bom, antes de começarmos então, gostaria que se inscrevessem, dar like, toda essa coisa aí que os youtubers pedem, né? Que é para dar engajamento no canal. Isso vai ajudar muito aqui a fortalecer o trabalho do detetive da fé. Me sigam também nas redes sociais, link estão aqui na descrição, blá 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 e é tudo isso aí, né? Então vamos lá ao que interessa. Eu acabei achando esse vídeo num grupo de WhatsApp, né? Da galera que participa lá, da galera dos ateus. E é um vídeo em particular que me chamou muita atenção, né? Porque a menina está emocionada nesse vídeo, ela é cristã pelos vistos, e é isso que eu quero vos mostrar, como a religião afeta psicologicamente de forma negativa as pessoas, como histórias de mentiras podem fazer realmente pessoas se emocionarem e acreditarem nessas histórias ao tal ponto de quase lacrimejarem todas, pensando que há pessoas que vão sofrer eternamente no inferno, né? Só porque não aceitaram Jesus Cristo, o Deus inventado deles. Então vamos lá ao que interessa. É triste ver quantas pessoas têm vivido sem se preocupar com a eternidade. Não, não tem nada de triste nisso, né? E vou desembaçar um pouco aqui a imagem, como vocês podem ver, ela deve estar emocionada, né? Eu digo deve estar emocionada porque sabemos que nas redes sociais nem tudo é verdade, né? Mas vamos supor que ela realmente está emocionada e que esses olhinhos aqui estão mesmo brilhando ao ponto de quase lacrimejar, né? Enfim, por que ela está nesse ponto de emoção? Porque ela acredita numa religião onde há um Deus, esse Deus é Salvador, e haverá um dia no futuro, né, que esse Deus voltará, salvará aqueles que aceitaram Ele como seu Salvador, que acreditaram numa história de que Ele veio na Terra, foi crucificado, ressuscitou, vai salvar essa galera aí, e o resto que não acredita, o resto que são de outras religiões, vão todos, ó, tomar no meio do fiofó, né? Porque não acreditaram nessa história ou porque não acreditaram nessa história de mentirinha, ou eram de outras religiões que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Daí ela acha que é triste. Não, minha querida, o que acontece? O cristianismo, o teu Deus judaico-cristão, a Bíblia, que é o teu manual de fé, não é algo legítimo no sentido de que as histórias que lá estão escritas realmente aconteceram, né? De que aquelas histórias fantasiosas realmente aconteceram. Foi uma história inventada que sofreu muitas adaptações de mitologias de outros povos que influenciaram os judeus. Então estou resumindo assim, de forma bem resumida o que aconteceu lá no passado para você ter em mãos o que é a tua Bíblia, nas histórias que estão lá. E por intermédio da força, por intermédio de impérios que tinham poder, tomaram conta dessa religião, que no final acabou culminando em judaísmo cristão, né, que muita gente atualmente chama só de cristianismo, e espalharam pelo mundo, né? O império que tinha poder espalhou pelo mundo. O cristianismo chegou aqui no Brasil de caravela e desencadeou no que desencadeou e hoje em dia existem cristãos e você é uma cristã, né? Estou me referindo à moça que está aqui no vídeo sendo reagida, né? Você acabou virando cristã por influência do passado, que depois virou algo cultural daqui, né? Então é muito provável que te doutrinaram assim desde criança ou numa outra ocasião, quando já estavas numa fase mais avançada, fase adulta, acabaram te apresentando o cristianismo, né? E não tem nada de triste saber que há pessoas que não vão estar com Jesus lá na eternidade, porque isso é tudo história inventada, é tudo fantasia mesmo, né? Nada do que está escrito nesse livro aqui é verdade. Tal igual como o livro de outras religiões, como o Corão, como Vedas e afins, né? Que deve ter mais por aí. É tudo história inventada, sem comprovação. E as pessoas têm que usar muito fé como base para tentarem dar credibilidade em tais histórias, né? Em tais contos que chamam de revelação divina, alguma coisa assim do gênero, né? Mas a fé não é algo, não é um mecanismo, não é artifício bom e legítimo para se dar base nisso. Porque poderia existir, por exemplo, uma religião onde, por intermédio da fé, eles acreditam que as divindades deles, dessas tais pessoas, né, ordenam e acham que é melhor os casais sacrificarem as primeiras crianças de cada casal, né, que são meninas, sacrificarem e se alimentarem da carne delas. Devem distribuir a carne por toda a comunidade. Entenderam a historinha que inventei aqui agora, né? Se por meio da fé existe uma religião assim onde tem que sacrificar a primeira criança, caso for menina, e ser alimentada e ser consumida pela comunidade toda, né?
Se usarem fé para justificarem essa atrocidade, aí você vê que a fé não é suficiente, não é um artifício bom para se legitimar uma história nada a ver, entende? Do mesmo jeito que na Bíblia está cheio de histórias nada a ver e muita gente usa da fé para legitimar tais histórias. Inclusive, eles só não fazem atrocidades que nós vemos na Bíblia, que estão lá nos livros do Antigo Testamento, né? Coisas bem absurdas, leis absurdas. Só não fazem, só não colocam em prática porque há quem impede isso. Essa é que é a questão, né? Mas como vocês muito bem sabem, existem países extremistas que ainda usam métodos arcaicos para julgar uma pessoa, algo assim do gênero, né? Como, por exemplo, apedrejar. Mas, enfim, falei demais, então vamos nos focar aqui um pouco no React, né? Porque o ponto principal aqui é falar de como a religião afeta psicologicamente e como vocês estão vendo que essa menina não está psicologicamente bem, sinceramente, né? Porque acredita que a história da fantasia que está na Bíblia realmente é verdade e que há pessoas que não serão salvas, né? Mas, enfim, vamos lá. Apesar de ser tão nítido o quanto é frágil e breve a nossa vida aqui, é triste saber. Sim, aí eu concordo nesse ponto em particular. A nossa vida é frágil e breve aqui, né? Mas o mais provável, muito mais provável, é que né, nós nascemos, nos desenvolvemos e depois morremos. Acabou. Que não há nada além da vida. Que não haverá um Jesus aí para julgar quem aceitou ele, quem não aceitou, quem nunca ouviu falar e blá blá blá, né? Nada disso, porque há zero comprovações. Tudo que as pessoas usam é fé para tentarem validar ideias absurdas que estão escritas na Bíblia. Isso vale também para outras religiões, islamismo, hinduísmo, tanto faz. Que muitos só vão conhecer Jesus como juiz e não como salvador. É que Bom, essa história de conhecer Jesus como juiz e não salvador, o que que acontece? Dentro da religião dela, pensa-se no seguinte, né? Uma religião que eu também já fiz parte, eu já fui cristão, para quem não sabe, né? Jesus Cristo como Salvador só vale para quem é cristão e aceitou Ele como um seu único e suficiente Salvador. Na verdade, só é Salvador para quem só acreditou nessa historinha que está na Bíblia. Historinha essa que inclusive foi bem distorcida, que houve um monte de arranjos doutrinários aí para tentarem encaixar dessa forma, né? De que quem acredita na história que Jesus morreu e ressuscitou será salvo, né? Mas não é só isso, a pessoa tem que fazer mais um monte de outras coisas por trás, né? Não é só acreditar e pronto, e seguir sua vida. E juiz como que? Juiz para aqueles que não acreditam. Na visão deles, aqueles que não acreditam, aqueles que são de outras religiões, né? Que não acreditam em Jesus, algo assim, que adoram outros deuses, também serão condenados por Jesus enquanto um juiz, né? Jesus vai fazer um papel de juiz. Mas, minha querida, isso tudo não passa de mentira. Aí é que está o ponto. Vocês podem ver que ela não está emocionalmente bem, né? Está sentida, está abalada de saber que há pessoas que vão sofrer porque não aceitaram Jesus como um Salvador. Não, isso é toda história inventada. E a história inventada chegou ao ponto de alguma forma, manipular, de alguma forma moldar a massa encefálica dela, né? O cérebro dela no geral, assim, né? Tirando só a parte da massa encefálica. Manipulou o cérebro dela, não só dela, como de outras várias pessoas que também acreditam nessa religião, que até acaba sendo algo meio inconcebível, né? Eles acreditam realmente que existia uma pessoa que se chamava Deus, que se denominava Deus, que veio aqui na Terra, que morreu, ressuscitou e fez vários outros milagres, como andar em cima das águas, transformar água em vinho, curar cegos, leprosos, que mais? E afins, né? Mas eles não têm prova de nada disso. Eles não convivem diariamente com tais coisas. Eles só leram num livro que veio para cá de caravela e passaram a acreditar. Tipo, também depende de como a pessoa passou a acreditar, né? Se foi forçada, se foi por vontade própria, se estava emocionalmente desestabilizada e passou a acreditar, né? Mas é tudo só num livro que qualquer pessoa poderia escrever e falar que é sagrado, que é verdade, sabe? E não tem comprovações e não precisam sequer comprovar nada disso. É só acreditar, pronto. É só ter fé e acabou, né? E esse absurdo todo faz com que uma pessoa como essa menina aqui fique emocionalmente instável, né? Querendo chorar porque dentro da crença dela, que é baseada nesse livro aí, que é a Bíblia, há pessoas que vão sofrer, que não vão ser escolhidas, que vão... Também vai depender da vertente, né? Porque ela é cristã, mas existe uma porrada de vertentes cristãs. Uns vão dizer que os ateus, os incrédulos e os caras de outras religiões simplesmente serão aniquilados, vão sumir do nada. E outros dizem que, enfim, vamos lá sofrer no inferno eternamente, né? Então já vai depender de cada vertente. Não sei de qual vertente ela é, né? Mas do jeito que está toda emocionada, abalada, assim, de saber que os ateus e outros desgraçados de outras religiões
não vão ter a salvação do jeito que ela está abalada. Me parece que ela acredita que essa galera vai para o inferno, né? Mas enfim. As pessoas estão tão distraídas buscando a próxima conquista para Não, não, no caso é aqui, né? Aqui, você e mais outros cristãos, islâmicos, hinduístas, shintoístas, seja lá o que for. Seja lá o que for de qual religião, né? Vocês precisam de ajuda. Vocês é que entendem as coisas tudo errado. Principalmente cristãos, falando no contexto de cristãos onde eu estou inserido, né? Na sociedade em que estou inserido. Vocês precisam de ajuda para aprenderem a interpretar melhor os textos que leem na vossa própria Bíblia, para saberem diferenciar fantasia de realidade. Isso é uma coisa que obrigatoriamente, só que não tem como controlar, né? Mas é uma coisa que, pelo menos falando de forma utópica, obrigatoriamente as crianças já deverão saber diferenciar a partir de uma fase do seu desenvolvimento, que as coisas que vêm na TV, os desenhos, os filmes não passam de fantasia, tem que saber separar da realidade. Esse tipo de coisa vocês já deverão ter sabido separar, entendem? Vocês é que criam um monte de doutrinas, por isso é que existe uma porrada de vertentes cristãs, porque cada um quer interpretar do seu jeito a Bíblia, e a Bíblia também abre margem para isso. Hã? Daí fica foda, sabe? Vocês é quem são os distraídos aqui, na verdade. Que pegam um livro, reconhecem que há histórias que não fazem o mínimo sentido, histórias que são pura invenção, e daí tentam justificar aquilo com fé. Inclusive, muita gente se sente à vontade de acreditar nessas histórias absurdas, sabe por quê? Como essa menina, né, que está psicologicamente infectada pela religião. Muita gente se sente à vontade de acreditar nessas histórias, inclusive evangelizar outras pessoas contando essas histórias fantasiosas, porque elas estão no meio, numa comunidade onde tem outras pessoas que acreditam na mesma coisa. Daí elas se sentem à vontade, entende? Vou dar um exemplo. Se eu fosse a única pessoa aqui na cidade ou no mundo, né, quem sabe, que acreditasse que dragões existem e estão disfarçados na forma de presidentes de cada nação, se eu fosse a única pessoa que acreditasse nisso, iriam me dar como um doido, como um maluco. Se houvesse mais um grupinho de pessoas que acreditam nisso e nós tivéssemos uma comunidade que gira em prol disso, né? Muito provavelmente nos chamariam de seita, alguma coisa assim do gênero. Mas se fosse uma porrada de gente, milhões de pessoas, e transformássemos isso em algo além, chamariam de religião. É mais uma religião, respeitem, e enfim, né? Ou seja, muitas outras pessoas que estariam nesse meio acreditando nessa mesma historinha que eu, se sentiriam à vontade de compartilhar tais histórias, porque veriam que há outras pessoas que também acreditam, entendem? Então, muita gente dentro do cristianismo, islamismo e por aí vai, né? Mas falando especificamente do cristianismo, porque ela é cristã, e estou inserido num contexto cristão também, muita gente que está dentro do cristianismo se sente à vontade para acreditar em tais absurdos que estão escritos na Bíblia, é acreditar que Jesus vai voltar, que Jesus é Salvador e blá blá blá, porque há outras pessoas que acreditam na mesma coisa. Isso gera um conforto, um acomodamento. Entende? Isso seria desconfortável. Isso se a pessoa também fosse um pouquinho lúcida de si também, né? Seria desconfortável se ela visse que é a única que acredita em tais histórias e o resto não dá bola, né? Mas enfim. se satisfazerem, que não percebem que tudo que nós precisamos está em Jesus. E quando nós fecharmos os olhos nessa terra, nós vamos acordar, uns para a vida eterna e outros para desprezo eterno. O desprezo eterno que ela está dizendo aqui, no caso seria inferno. Inclusive, alguns deles usam palavras bonitinhas, palavras mais leves, que é para não parecer tão assustadora a sua crença, né? Ah, na Bíblia não tem nada disso de inferno, lugar de tormento e blá blá blá. É uma doutrina que foi inventada e, enfim, né, existem pessoas que acreditam nisso, como essa menina aqui. Esse tal de desprezo eterno é o inferno, dentro da doutrina deles, né? Um lugar onde as pessoas estarão sofrendo, sendo torturadas eternamente. É um lugar de sofrimento eterno e não desprezo eterno, como ela disse, para tentar dar uma disfarçada, né? É um lugar de sofrimento eterno. Agora pense só no seguinte, esse Deus aqui que é o tal Salvador, esse Deus que dará vida eterna para essa menina, para outras pessoas que acreditam nele, né? É o mesmo Deus que criou pessoas que ele, com a sua onisciência, já sabia que nasceriam em outro contexto, em outra cultura, com outra religião.
Eu mesmo que sabia também que haveria pessoas que nasceriam dentro do contexto cristão e que se tornariam ateus, outros que nasceriam simplesmente e se desenvolveriam como ateus. Sabia que essas pessoas viriam a existir. E mesmo assim foi lá e fez existir essas pessoas, já que ele é o criador também, né? Criou essas pessoas com o intuito para enviar elas no inferno, num sofrimento eterno, numa tortura eterna, né? Então alguma coisa aí não está bem encaixada. Esse tipo de coisas é que essa menina não para pensar, né? E daí fica psicologicamente presa de forma negativa nessa ideia da religião, de que precisamos de um salvador, de que as pessoas têm que aceitar essas historinhas da carochinha que ela também acredita, né? Acho que já terminou aqui o vídeo, deixa eu ver rapidinho. Terminou. Sim, como eu estava vos mostrando aqui, né? Esse tipo de coisas aqui, galera, é triste. Muito triste mesmo, né? Ela só chegou nesse ponto de se emocionar com tal história de que haverá pessoas que vão sofrer quando Jesus voltar e tal, porque estão distraídas com outras coisas terrenas aqui, com coisas terrenas aqui, né? E não prestam atenção para Cristo. Essa história toda aqui é tudo invenção, é tudo controle psicológico, é tudo manipulação, né? Se essa menina tirasse um bom tempo para poder estudar como surgiu a Bíblia, a influência que as histórias da Bíblia tiveram de mitologia de outras culturas, né? Quem sabe a visão dela sobre a existência desse tal Deus mudaria, né? Inclusive tem pessoas que vivem numa prisão psicológica atormentadora com essa ideia de que haverá um sofrimento eterno. Eu particularmente me senti mais leve quando tirei essa ideia da cabeça, quando perdi esse medo. Isso foi uma das coisas um dos fenômenos que aconteceu comigo, né? No período de desconversão, quando eu estava saindo de cristão para agnóstico, agnóstico para ateu, né? Atualmente eu me considero um ateu agnóstico, mas como eu digo sempre, beiro mais para o ateísmo, né? Mas enfim, nessa fase eu larguei o medo desse medo psicológico, essa prisão psicológica, né, de um lugar de sofrimento. Aí me senti mais leve, fui entendendo um pouquinho mais a vida e fiquei mais aberto também à ideia de que sim, quando a gente morrer, acabou. Não há mais nada, né? Porque isso é o mais provável. Não temos comprovação nenhuma de vida após a morte. Tudo que falam de vida após a morte são sempre histórias nebulosas, histórias assim muito mal contadas. Gira sempre em torno de um mistério. As coisas nunca são bem claras, né? E quando as coisas nunca são bem claras, aí já dá para descredibilizar mesmo. Porque se alguém vem te falar que uma coisa é tão verdade, se ela viesse te dizer que essa história que ela acredita é tão verdade, não haveria sombras de dúvidas, de mistérios, de não, mas você tem que usar fé, que é para acreditar nesse mistério. Não. Se uma coisa fosse tão verdade, como por exemplo eu vos dizer agora que tem uma chave de fenda aqui em cima do balcão e aqui eu peguei, vos mostrei aqui, se essa religião fosse tão verdade e tão fácil de provar assim, não haveria essa necessidade de estarem a usar fé como justificativa, como desculpa para não se questionarem coisas que são contraditórias dentro dessa própria religião, né? E várias outras religiões também que existem por aí, pelo mundo. Então, o meu aviso para terminar o vídeo aqui é que tomem cuidado para não estarem como essa menina. Eu sei que existe muita gente como essa menina daqui, né? Que psicologicamente já estão abalados, já foram consumidos. Quer dizer, foram psicologicamente consumidos e não abalados, né? Consumidos pela religião e realmente acreditam que histórias fantasiosas, de a volta de Jesus, que Jesus vai julgar, são verdadeiras. Acreditam em tais histórias. E ficam assim emocionadas, parecendo que vão chorar. É triste isso. Isso é que é triste mesmo. Procurem estudar, meu povo, para não passarem esse tipo de vergonha pela internet, né? Então é isso aí. Um grande abraço, a gente se vê numa outra ocasião. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.